No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de alimentar o homem interior. Se você não sabe o que é o homem interior, fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você o que significa isso, o que a Bíblia quer dizer com o homem interior. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like nesse vídeo, a deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, convido você a deixar a sua dúvida aqui nos comentários, eu vou responder você da melhor maneira possível. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, e aqui a gente vai entender o que a Bíblia quer dizer com o homem interior. 2 Coríntios 4,16 diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Somente o verso 16. Paulo está citando dois tipos de homens aqui. Ele está dizendo o homem exterior e o homem interior. Primeiramente, o que vem a ser o homem exterior? O homem exterior é o nosso corpo físico. Ele está falando do corpo físico do homem, das pessoas. O homem interior é o espírito humano recriado a partir do momento que essa pessoa creu e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O homem exterior é o corpo físico. Ele diz que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Como é que o homem exterior se corrompe? Ele não está falando corrupção com relação ao pecado. Corrupção que ele está falando é com relação ao envelhecimento, ao desgaste do nosso corpo. Todos nós, que um dia tínhamos uma idade mais nova, né? A gente tinha 18, 15 anos, hoje, depois que essa idade passou, nosso corpo envelheceu. E com esse envelhecimento, se enfraqueceu. O vigor físico que nós temos hoje não é o mesmo que tínhamos quando tínhamos 15 anos, 18 anos de idade. A gente sabe. Então, quando Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele não está falando corrupção de pecado, mas corrupção de degradação do nosso corpo, enfraquecimento, envelhecimento do nosso corpo. Mas também ele fala que o homem exterior, ele faz o processo inverso. Em vez de ele se corromper, ou seja, se desgastar, ele se renova. Há uma renovação nesse homem interior, que é o espírito humano recriado. Agora, a proposta desse vídeo é mostrar para você como fazer com que o nosso homem exterior se renove, ou, que é a proposta que eu disse no início, como alimentar o nosso homem interior. Primeiramente, eu quero usar como exemplo o que Paulo faz aqui. Ele diz que o nosso homem exterior se corrompe. Se corrompe porque o tempo vai passando e ele vai envelhecendo. Mas eu quero usar esse exemplo dele para me explicar como alimentar o homem interior. O homem exterior, que é o nosso corpo, ele é alimentado através da comida. Nós comemos, nós nos alimentamos, comemos carne, ovos, arroz, feijão, macarrão. Esses alimentos nos alimentam o nosso corpo e nos dão energia para que a gente possa viver. Da mesma maneira que o nosso homem exterior precisa se alimentar, o nosso homem interior também precisa se alimentar. O alimento do homem exterior é comida física. O alimento do homem interior não é comida física. O que alimenta o homem interior é a palavra de Deus e a oração. Assim como o homem exterior precisa ser alimentado, o homem interior, que é o espírito humano, precisa ser alimentado. A gente gasta muito tempo se preocupando com o nosso corpo exterior, com o nosso corpo físico, né? A gente alimenta ele bem, come no horário bem, faz dieta e tudo isso para que o corpo fique bem, a gente tenha uma boa saúde. Mas muitas das vezes a gente negligencia a alimentação do nosso homem interior. A maneira de alimentar o nosso homem interior é através da palavra de Deus e da oração. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é que alimenta esse homem interior. Então como que eu faço na prática para alimentar o meu homem interior? Eu preciso ler a Bíblia. Então preciso separar um tempo para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Eu preciso ocupar a minha mente com a palavra de Deus. Fazendo isso, o meu homem interior será fortificado. Mas não somente isso, eu preciso separar tempo para orar. Separar um período de madrugada, de tarde, de noite, não sei qual é o horário, mas precisa ter um tempo onde você vai separar para você ter um relacionamento com Cristo, ter um relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. Você precisa orar. Ela potencializa o homem interior. Dentro da oração, eu quero citar um outro tipo de oração, que é a oração em línguas. A oração em línguas ela não passa pelo filtro da mente. É uma oração que é feita diretamente com o espírito humano recriado. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, eu aconselho fortemente você a orar em línguas, gastar tempo em oração em línguas. Ora em línguas. Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo.
O homem interior, o espírito humano, ele é fortificado quando você ora em línguas. Você pode não entender o que você ora, não é para você entender. A Bíblia diz que quando a gente ora, o nosso entendimento fica sem fruto, ou seja, não há uma compreensão do que estamos falando, mas o que estamos orando é uma coisa que está trazendo edificação. Então, a maneira para alimentar o homem interior é através da leitura da palavra e da oração. E a pergunta que eu faço para você é: você tem alimentado o seu homem interior? Se você negligencia essa necessidade de alimentação do seu homem interior, você vai acabar morrendo espiritualmente. Porque assim como no nosso corpo externo, nosso corpo físico, se você fica sem comer, você morre. Assim também, se você fica sem se alimentar ou dá alimento para o seu homem interior, ele também vai morrer. Paulo diz que ele se renova, mas ele se renova se ele tem o alimento todos os dias. Se ele não tem se alimentado, ele não vai se renovar, ele vai morrer. E esse é o caso, infelizmente, de muitos cristãos. Eles não se alimentam. Esporadicamente eles oram, esporadicamente eles leem a Bíblia. Eles não costumam se alimentar, espiritualmente falando. E eles acabam fazendo com que o seu homem interior seja fraco. Por isso que eles caem muito em pecado. Eles não conseguem resistir ao pecado. Por quê? Porque o corpo físico está mais forte do que o corpo espiritual. E ele não tem força, ele não entende por que ele vive caindo na pornografia, na masturbação. Ele não entende por que ele não consegue parar de mentir, não consegue parar de fofocar, de cobiçar a irmã, de cobiçar o irmão. Por quê? Porque o corpo físico está forte. Se você não sabe, é na tua carne que habita o pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 7: na minha carne não habita bem algum, no meu corpo não habita bem algum, isso é, na minha carne. A carne foi corrompida pelo pecado, é na carne que habita o pecado. A vida de Deus habita onde? No espírito. Então por isso eu preciso alimentar o espírito. Se eu não alimento o espírito, eu vou morrer, espiritualmente falando. Posteriormente, se eu morro espiritualmente, eu vou caminhar ladeira abaixo para o inferno. Essa que é a realidade. Posso cair no pecado da apostasia. Apostasia é aqueles que um dia vieram à fé e depois abandonaram o evangelho de Jesus Cristo. Então, se você não alimenta o seu espírito, você corre um grande perigo de morrer espiritualmente e apostatar da fé e acabar no inferno. Essa que é a realidade. Então, é um assunto muito sério. Alimente o seu espírito. Leia a sua Bíblia. Ore todos os dias. Faça jejuns. Busque a Deus, que assim você vai continuar vivo e fortificando o seu espírito. E fazendo isso, você não vai pecar, você não vai cair, você não vai voltar atrás. Você vai crescer. Seu homem interior vai ser renovado a cada dia. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder você. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.